Fala, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do David Lino Cash. Sou muito grato a Deus por estar aqui nesse novo projeto ao qual o Senhor concedeu na minha vida, de estar presente e colocando em prática, que é o nosso podcast. E hoje aqui eu sou muito grato a Deus mesmo, porque esse projeto foi iniciado aqui no meu coração. E na Bíblia diz que Deus dá o sonho, e o próprio Deus que dá o sonho é o Deus que também realiza. Então sou muito grato a Deus por esse benefício ao qual o Senhor liberou sobre a minha vida. E desde já quero fazer um agradecimento a você mesmo, a você que está me assistindo aí do outro lado, você telespectador. Sou muito grato a Deus pela sua vida, porque sem você também esse projeto não vai para frente, esse projeto não terá continuidade. Então desde já você já acompanha nossas redes sociais, deixe seu comentário, deixe seu gostinho aí no nosso canal no YouTube, acompanha nós lá na nossa rede social principal, que é o Instagram. Eu vou deixar todas as informações aí fixadas na descrição desse canal. Então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do David Lino Cash. E desde já eu quero fazer aqui o terceiro agradecimento desse cara excepcional, pregador, cantor, profeta, pastor, empresário. Esse cara aqui tem um currículo demais. Então eu quero agora desejar um seja bem-vindo em nome de Jesus, Fernando Silva. Eita glória! É muito bom ter você aqui. Poxa, obrigado, é uma honra pra mim estar aqui. O primeiro episódio de muitos que virão. Eu sou grato, né? Sou grato a Deus por essa oportunidade, porque não é apenas um podcast. É uma maneira de nós estarmos falando de Jesus. Sim. Porque o propósito central aqui é propagar o nome de Jesus Cristo. E eu sou muito grato pelo convite, desde já. Muito obrigado, meu parceiro. Muito obrigado. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. Estava lá na igreja, eu falei, rapaz, esse varão aqui, ele canta, ele prega, ele tem um currículo excepcional, então não tem como eu deixar ele de fora do meu podcast. E ainda mais nesse primeiro episódio, esse cara fenomenal, que Deus possa honrar sua vida poderosamente e fazer infinitamente mais. Tem uma filha abençoada, às vezes ele fica correndo na igreja, ele, meu Deus, ele lá cantando, e o fogo descendo, filha, não posso aqui te atender agora, eu quero meu pai. Mas Deus sabe de todas as coisas, então desde já eu já quero começar assim. Conta pra nós, Fernando, como foi a sua trajetória de estar aqui em Portugal? Não sei se você nasceu aqui, se nasceu no Brasil. Conta um pouco pra nós, já se abre aí, dá lugar nesse lugar aqui. Cara, é o seguinte, eu vim pra Portugal em 2004. Em 2004 cheguei aqui, nós não tínhamos WhatsApp ainda. Eita. Era cabine telefônica e cartões da Elo PT pra gente raspar assim, colocar 50 números pra ligar pro Brasil. Cheguei aqui, comecei a trabalhar com restauração, comecei a trabalhar com corte de carne, com churrasqueiro. E o que foi assim muito louco é que eu nunca tinha trabalhado cortando carne. Eita. Aí fui no lugar e disse assim, olha, estamos precisando de gente para trabalhar. E eles falaram, então, você é churrasqueiro? Eu falei, eu sou, trabalho há muito tempo nisso. Desesperado, querendo trabalhar, né? Aí comecei a trabalhar ali e fui trabalhando, tomando conhecimento lá no Almada Fórum, do lado de lá do Rio, no Almada Fórum. E trabalhando, e um homem de Deus passou ali num determinado dia, eu lembro o nome dele também, até o nome do nosso pastor Gilson. Ele virou e disse, e aí, tudo bem? A paz do Senhor. E eu trabalhando, eu olhei pra ele assim, falei, paz do Senhor, tudo bem? E aí ele começou a conversar comigo ali e me fez um convite, cara. Me fez um convite e eu não conseguia, porque você sabe que a gente trabalha em restaurante, muitas vezes você não consegue, você não tem tempo pra isso. Mesmo. E acaba que eu consegui uma oportunidade, pedi o patrão e eu consegui. E ali Deus começou a falar comigo tremendamente. Eu lembro até hoje o hino que estava cantando, que era aquela: um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou. Aí eu falei, meu Deus. E aquele hino foi no meu coração assim como uma flecha. Mas aqui, conta pra nós. Mas o que fez você vir pra Portugal? Você é da onde do Brasil? O que falou assim, vou pra Portugal, vou lá começar a vida? O que fez você vir pra essa nação? Eu sou natural do Rio de Janeiro, Glória mas estava morando em Vitória, no Espírito Santo. Aí morava em Vitória, tava com o meu filho mais velho, o Eduardo, lá, e teve um amigo que virou e falou assim, cara, você sabia que lá em Portugal dá pra gente ficar rico? Eita, eu falei, sério? Aquela velha conversa. Aí eu falei assim, sério? Ele falou assim, sério, mano, dá pra gente ficar rico lá. Eu falei, meu Deus, então eu vou pra lá, cara.
Aí eu falei, aí eu fui pedir minha mãe na época, minha mãe, que Deus a tenha, pedi minha mãe o dinheiro e ela foi, me deu o dinheiro e tá, e eu vim. Cheguei aqui assim, sem conhecer ninguém, com a cara e a coragem, com 19 anos aqui nessa terra. Cheguei e falei, meu Deus, e agora o que eu faço? E comecei desde esse momento Deus já cuidava de mim, sabe? Que as portas se abriram. Trabalhei fazendo entrega de panfletos, fazendo trabalho, entrega de panfletos. Não jogava no bueiro não, né? Não, não jogava. Fazendo esse tipo de trabalho, fui. E acabou que muitas vezes a gente não se atenta às pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes minha mãe sempre me falava assim, quem se mistura com porcos, farelo come. E eu falava, caramba, e eu comecei a me envolver com muita gente errada. Eu já vim do Brasil que me envolvia com muita gente errada, e aqui eu pensei, aqui tá sossegado. E aqui eu me envolvi com mais pessoas erradas ainda. E aí, cara, foi assim, uma coisa muito louca que aconteceu, que todo esse processo de trabalho, de ouvir uma pessoa passando na rampa ali, onde tirava a comida ali, me falando de Jesus, e eu senti esse desejo de ir até a igreja, fui até a igreja, fui tocado pela palavra de Deus, só que isso aí só foi aquele momento, depois eu voltei à minha rotina, daí comecei a fazer tudo de errado, cara, drogas, bebidas e tantas outras coisas que não convém. Assim, perfeito. Sua história, então, aqui de entrada tá igual a do Pepe. Pepe que chegou aqui com um sonho. Só tinha o dinheiro, ou telefonava pra mãe, ou comprava um lanche. É verdade. Então, mas aqui, então você não veio aqui do Brasil já cristão? Não, veio aqui não, evangélico. Então você nada. ia ser desviado? Ou você era desviado ou você ainda não tinha aceitado Jesus? Nunca. Apesar de ser, sempre, minha mãe sempre nos levou, eu e os meus irmãos, tenho mais 3 irmãos, e eu sou o mais velho, sempre nos levou a ouvir a palavra de Deus, mas nós não éramos evangélicos, nós nunca levantamos a mão e aceitamos a Jesus ali. E acaba que nessa coisa de sair do Brasil, eu entendo hoje que eu saí do Brasil não foi porque eu tinha um sonho de ficar rico, foi Deus me tirando dali para eu não morrer. Porque de 15 pessoas que eram os meus amigos, só sobraram 3, que é eu, o Cleidiano e o Flávio. Desses 15, todos morreram, todos foram mortos. E eu entendo que Deus me tirou dessa situação, me trouxe para cá, me trouxe para aqui, para esse lugar, para poder guardar a minha vida. Para poder guardar a minha vida. Então, hoje eu reconheço o cuidado de Deus na minha vida. Demorou muito para que eu entendesse que o meu lugar era aos pés do Senhor. Demorou bastante. Eu não sei como é que foi a sua conversão. Não sei se você veio de berço. Mas eu vim do mundo louco mesmo, entendeu? Vim da doideira. No caso, eu nasci, cresci no berço evangélico. Mas por escolha minha, um certo período de tempo, eu me afastei da presença do Senhor. Interessante que quando a gente se afasta de Deus, nosso pecado se afasta de Deus, a gente pensa que Deus nos abandonou. Na verdade, nós que se afastamos de Deus. E vem aqui as consequências. Eu creio que quando eu vim para a Europa, eu fui para a Inglaterra, da Inglaterra eu vim parar aqui em Portugal, mas foi dessa mesma questão que você mencionou aí. Deus me separou. Comecei a me envolver com algumas coisas que hoje eu não tenho orgulho, eu não gosto nem de falar, mas sei que eu tenho um passado, tenho cicatriz, tenho algumas marcas manchadas, mas é algo assim que Deus preparou um momento. Eu tenho meu testemunho, só que é algo que eu fiz um propósito com Deus. Falei assim, Deus, eu só conto meu testemunho quando o Senhor falasse comigo, está na hora de contar. Porque assim, às vezes as pessoas me veem assim, Davi foi para a Europa, mas não sabe. Tipo assim, a maneira como Deus ele preparou o caminho. Então aqui, quando eu vim para a Europa, Deus lançou uma palavra no meu coração que se conta ali em Lucas, que é os discípulos ao caminho de Emaús, que então Jesus Cristo já tinha voltado para a glória eterna. Então muitos falam assim, acho que ele não vai voltar, ele não vai ressuscitar. O plano deu errado. E muitos voltaram tristes, entristecidos, porque e angustiados, falaram assim, já vai passar uns dias, já passou 2 dias e nada de ele voltar. E estão voltando. Aí a Bíblia fala que quando os discípulos estão indo embora, voltando para suas casas, angustiado, coração pedrado, coração ferido, com aquele sentimento muito grande de perda, aquele luto, a Bíblia fala que Jesus começou a andar com eles. E eles nem se aperceberam. E Jesus falou assim, interessante que Jesus é um cara meio que sarcasmo.
Ele olhou pra cara deles e falou assim, ei, por que vocês estão todos abatidos? Porque, agora aqui eu já começo já liberando uma palavra. Porque a sua alma está abatida. Porque você está preocupado com o quê? Aí um vai olhar e falar assim, ei, és tu algum peregrino em Jerusalém? Não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo sobre esse ambiente, sobre este lugar? Ele, não. Não, porque o nosso Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, morreu. E ele tinha lançado uma promessa, só que a gente, homens, ansiosos, preocupados, esquecemos. É verdade. Aí quando ele chega próximo à casa deles, eles, opa, calma lá. E esse cara que tá caminhando com a gente aqui, quando ele falava, não ardia o nosso coração? Não ardia o nosso coração? Ei, opa, essa voz, estou começando a me familiarizar com ela. Jesus, fica mais um pouco. Fica mais um pouco. Pois já se faz tarde. Em meu coração para morar, faça morada eternamente. Interessante quando eles caíram em si, que vieram Jesus Cristo de Nazaré, ressuscitado entre os mortos, a primeira coisa que eles fizeram, pega as coisas, no mesmo pé que a gente veio, a gente volta. Vamos ter que falar. Nós estávamos abatidos, a nossa alma estava preocupada, nós estávamos ansiosos, mas Jesus Cristo andou conosco. E ele falou assim, não é para voltar, não é para voltar, é para continuar. A obra que começou tem que ser terminada. Volta, não é o tempo de voltar para casa. A casa de vocês, eu já falei, aonde que é a nossa casa, Jesus? É na casa de meu pai. Já tem um galardão esperado por vocês. Esperando. Então, e, cara, e é interessante que você fala que a gente, às vezes, somos tão ingratos com Deus, porque às vezes, em meio aos problemas, às dificuldades que a gente enfrenta, a gente esquece quem é Deus e que Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que estaria conosco. Sim. Então, nesse momento que eu cheguei aqui, porque foi a mão de Deus que me tirou e me pôs aqui. Daí comecei a me envolver, infelizmente usava muita droga, comecei a me envolver com outras pessoas. Daí, quando me dei conta, já tinha formado um grupo que assaltava carro forte em Portugal. Eu falei, que loucura, mano. Aí pronto, aí começamos, aí fizemos o primeiro, deu certo, deu um bom dinheiro. Aí fizemos outro, deu um bom dinheiro. Aí aquilo ali começou a criar-se dentro do próprio grupo um próprio desconforto, porque chegou um tempo que um dos integrantes desse grupo, ele estava passando por uma dificuldade e ele pediu um dinheiro emprestado para mim. E eu disse para ele que emprestava. E eu fiz um assalto e fui para casa, junto com o meu comparsa, fui para casa. E ele me liga. E aí, cadê o meu dinheiro? Me cobrando. Eu falei, mas eu não tô te devendo nada. Mas você disse que ia me dar. Eu falei, eu te disse que ia te emprestar o dinheiro, mas eu não sou obrigado a te dar dinheiro assim, não. Só por agora que você tá fazendo essa afronta, eu não vou te dar nada. Aí ele falou, tudo bem. Aí ligou pro outro, fez a mesma questão, fez a mesma coisa. Aí o cara não deu também. Aí ele foi e denunciou a gente, caguetou a gente. X9. O próprio cara que tava junto com a gente, envolvido, fez com que nós fôssemos parar dentro da cadeia. Foram 6 anos, 8 meses e 5 dias, cara, de prisão. Eu vi coisas terríveis, eu vivi situações muito difíceis, eu comi muitas vezes comida azeda. E aí fico olhando essa rapaziadinha novinha aí, achando que a vida é oba-oba e querem viver como se fossem os bandidos, entendeu? Mas eu quero dizer que existe uma consequência, tá? Existe uma consequência para os seus atos, existe uma consequência para essa vida que você está levando aí. Essa vida errada traz consequências e muitas das vezes são consequências fatais. Mas pela misericórdia de Deus, Deus me levou dentro dessa situação. Eu vivi ali, foi tão interessante que lá dentro da cadeia Deus me deu um dom que eu não sabia que eu tinha, que era de compor músicas. Mas você já cantava? Não, nada. Há uns bons anos, com 17 anos, eu montei uma banda de forreggae. Tocava forró e eu tocava percussão. Aí tocava forró universitário, tipo na moda do Fala Mansa e tal, e tocávamos aquilo ali. Mas eu cantar, não cantava. Tanto é que tantas coisas aconteceram na minha vida, cara, que eu não acreditava em Deus, cara. Mesmo quando fui pequeno, depois de grande, eu não tinha aquela... Não acreditava.
Teve uma vez que um pastor falou comigo, eu tava na casa desse cara que caguetou a gente, falou bem assim, olha, posso fazer uma oração por você? Eu falei, não vai fazer oração não. Aí o rapaz que tava comigo falou assim, não, mano, pelo amor de Deus, deixa o pastor fazer uma oração por você. Eu falei, não, eu não quero. Aí ele, mano, deixa o cara fazer oração, é uma oração. Aí eu falei, tá, vai rápido. Aí você pode tirar o boné e se ajoelhar? Eu falei, aí você tá querendo demais, né, cara? Aí ele vai, aí eu ajoelhei. E ele falou comigo bem assim, olha, começou a orar e falou assim, Deus, ele manda te dizer que ele sabe que do seu coração. E ele manda te dizer que pela sua incredulidade, ele vai te mostrar hoje que ele é Deus na sua vida. Hoje mesmo, hoje, você vai ver que Deus é na sua vida e ele vai te dar um grande livramento de morte. E eu fui para um bar, lá aqui na Sobreira da Caparica. Fui pro bar e tô lá sentado, de repente eu fui à casa de banho, ao banheiro, fui. Quando eu entrei, eu não tranquei a porta, deixei a porta aberta. Fui lá e tô fazendo a necessidade e um rapaz entrou na porta assim, bateu a porta e entrou. Aí ele me chamou a atenção e falou assim, ô, és parvo ou o quê? Não trancas a porta? Não tens educação? Eu falei, se eu não tenho educação porque eu não fechei a porta, você não tem educação porque você não bateu nela. Boa. Aí ele pegou e falou bem assim, como é que é? Aí ele foi e tirou um estilete, mano. Tirou um estilete e fez assim pra me cortar. Aí naquela hora eu fiquei assim pensando, caramba, ele não vai me cortar não, com esse cara. E eu dentro do meu carro, eu tinha pistola, tinha arma dentro do meu carro que tava encostado do lado do bar. E daquele momento ali eu fui pra fora, ele olhou pra mim e ficou me ameaçando, passando a mão assim, falando que ia me matar. Eu falei, caramba. Aí eu fiquei tão possesso de raiva que eu levantei, peguei uma cadeira e fui dar na cara dele. Aí todo mundo segurou aquela coisa do deixa quieto, aí foi. Aí na hora que começou aquela confusão, eu falei, agora eu vou matar vocês tudo. Corri lá fora pra pegar o revólver. Só que o meu carro estava aqui do lado da porta e o outro carro do meu amigo estava aqui. E acontece que quando eu cheguei lá, a porta do motorista não fechava. Porque tentaram roubar aqui, estouraram o canhão e a porta não fechava. Aí eu encostava mais próximo do muro, porque essa porta aqui fechava e essa aqui não. Aí eu encostava e saía pela outra porta. E naquele momento ali, eu fui no carro do outro amigo e eu não vi o meu carro. E eu comecei a abrir, abre Ricardo, abre o carro, e ele não abria. Aí eu queria pegar a arma pra ir lá e finalizar, né? Aí quando ele chega naquela situação, eu não fui, todo mundo começou a correr, todo mundo começou a gritar, a dona do bar, a Lili, começou a gritar, não, faça isso no meu bar, todo mundo me conhecia, sabia que eu tava meio maluco. Aí todo mundo correu, foi embora, de repente o cara virou pra mim, todo mundo foi embora, acalmou a coisa, e eu nervoso, que eu segurei no amigo e balancei, por que você não deixou eu pegar a arma? Aí ele falou assim, caramba, você lembra da oração que o pastor fez hoje? Que ele ia te dar um livramento de morte? Eu falei, lembro. E você acha que esses comédias iam me matar, rapaz? Ele falou, se eu te falar uma coisa, livramento de morte não é você morrer, é você matar, tirar a vida de outras pessoas também. Tremendo. E eu parei assim na hora e falei, caraca, o cara falou, será que tem alguma coisa a ver? Ainda incrédulo. Aí sentei e fiquei pensando, meu Deus, Deus tá cuidando de mim e eu não sabia, cara. Deus estava cuidando de mim e eu não sabia. Em todo o tempo. A gente tem que entender que mesmo que a gente não queira, o amor de Deus, a misericórdia dele é tão grande, como diz a palavra dele, que todas as manhãs a misericórdia dele se renova. Então, esse é o motivo de nós não sermos consumidos, que aquele momento ali eu poderia ter lacrado a minha vida dentro da cadeia para sempre, cara, porque são 25 anos de cadeia fechado, e eu te pergunto, valeu a pena? Pelo amor de Deus, não, nunca valeria, nunca, meu Deus. Então, é uma coisa que, esse testemunho tremendo que o Fernando já liberou aqui, e assim, eu andava com uma rapaziada, eu nasci no Rio de Janeiro, meu pai é do Rio de Janeiro, grande abraço, pai, que Deus abençoe a sua vida, e eu só que eu morava no estado de São Paulo, minha casa era em São Paulo, minha da minha mãe, eu andava com uma rapaziada, vou falar pra vocês, tudo assim, molecada da minha idade, talentosa, molecada talentosa, esperta. Só que assim, o diabo oferece tanta... A gente parecia estar no galinheiro. Porque a gente aceitava muita migalha de Satanás. A gente aceitava muitas mentiras sopradas aos nossos ouvidos. E a molecada se iludia muito com dinheiro fácil. Sempre assim. E era tipo assim, uma molecada que estudou comigo, brincava comigo, jogava bola comigo. Cara, era gente assim... coração bom. Só que eu vou falar pra você, o diabo é tão sujo, porque eu já vi com meus próprios olhos. Quando essa molecada sai pra roubar, você vê que não é mais eles que estão respondendo por si.
Porque eu falo aqui, e você aqui, os vulgo taiminho, falo pra você aqui, Deus vai ao seu encontro. Eu sei que o que está no seu corpo não te pertence e não é você fazendo essas ações. Porque eu vi assim, quando eles iam roubar, eles se jogavam em frente de carro, em frente de moto, em frente de carga de mercadorias. Eles se jogavam mesmo. Eles tinham disposição assim para roubar. A hora que assim, ó, vamos sair para roubar? Não tinha hora nem lugar. É para roubar? Vamos. Quanto que é? Vambora. E assim, e era assim, a gente não pensava ao nosso redor, nossos pais, nossa família, nossos tios, tia, cegueira, né, o cara? filho. Então o diabo coloca uma cegueira, uma ilusão em nosso coração, ele planta essa ilusão no nosso coração, e a gente quer porque quer, a gente quer roubar, a gente quer usar droga, a gente quer se prostituir. Prostituir eu não falo você se vender, mas assim, você assim pega uma menina aqui, pega uma mulher ali, e assim vai sua vida. Só que eu falo pra você, há um Deus, há um Jesus que vê a gente debaixo da figueira. Há um Jesus que vê a gente debaixo da figueira, há um Jesus que vê a gente no nosso pior momento. E quando a gente fala assim, cadê Deus agora? Cadê Deus? Aí seu amigo tá liberando pra você assim, Fernando, Jesus hoje te viu, tá? Debaixo Glória da figueira. Aí que abre o start, tipo assim, eita, pastor liberou. Então Deus já estava te vendo debaixo da figueira. Deus já estava preparando o caminho. É verdade. Então é uma coisa assim tão tremenda. Deus sabe o time, o tempo exato de ir ao nosso encontro. E eu gosto muito de ressaltar que a Bíblia, que é o nosso exemplo maior. A Bíblia fala bússola, né? A Bíblia fala que Jesus está indo para Samaria. Interessante que a Bíblia vai contar sobre a samaritana. Mas para a samaritana seria um dia qualquer um dia qualquer. Que iria lá buscar água e ia ter o dia dela qualquer. Mas interessante que Deus foi ao encontro daquela mulher. Pois ele sabia o momento exato que ela ia encostar no poço. Sozinho, meio-dia. E Jesus podia ter ido qualquer hora, qualquer momento, mas que ele foi justamente no exato momento que aquela mulher foi buscar água. Então Deus sabe o exato momento que a gente está indo buscar água. Ele sabe o momento da sua sede, ele sabe. Ele sabe o momento da sua sede. Aí a mulher vai falar assim, quem és tu? Como pode? Você aí, judeu, pedindo água pra mim. Porque hoje chegou o momento, chegou a hora de saciar a sua sede. Até agora, aí que eu falo assim, até agora, vou falar assim, o poço está simbolizando o quê? A prostituição, as drogas, aquilo que Satanás está oferecendo. Tá vendo que isso daí ele é perecível, ele acaba? Mas agora eu vou te oferecer a minha água. E essa é uma fonte. Ele vai começar a liberar certas palavras que é muito tremendo. Ele fala assim, agora você sabia da minha fonte. E fonte de águas, de vida eterna. Glória a Deus. Então Jesus sabe o momento exato de ir ao nosso encontro. Eu lembro assim, um episódio que eu tava aqui dentro, houve uma rebelião lá na cadeia do Pinheiro da Cruz, lá em Grândola, do lado de lá, perto de Setúbal, pra aquele lado ali. Houve uma rebelião aonde não queriam entrar pra cela, tal, teve um problema e o grupo de intervenção dos serviços prisionais entraram e começaram a agredir todo mundo. Teve gente que perdeu a vida ali, sabe? Foi coisa louca. Eu lembro que eles invadiram onde eu tava e eu não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver. Aí entraram e começaram a dar tiro de bala de borracha, queima-roupa assim, ó. Tá. E me bateram tanto, cara. Me bateram tanto. Me chutaram, me jogaram no chão algemado, pisaram na minha cara, me chutaram, me deixaram desfigurado de tanta pancada que me deram. E eu, nesse episódio, agora lembrando, tudo começou por conta desse prato que você falou lá atrás. Começou tudo lá, ou seja, primeiro ele te dá o prato, você come daquilo, mas depois vem a digestão. A digestão foi lá dentro. Ali eu fui agredido, ali eu fui quase que morto, quase que me mataram, cara. Por conta de desobediência, por causa de pecado, por conta de achar que eu era melhor do que as outras pessoas, porque eu pensava que eu tinha poder por conta de uma arma. Cara, eu quero dizer que uma arma não te faz poderoso, uma arma te faz vulnerável a morrer antes do tempo. Cara, eu perdi muito da convivência do meu filho Eduardo,
Perdi muito da convivência dele. Meu primeiro casamento, a mãe dele, ela me acompanhou durante 2 anos e meio, depois ela desapareceu. Acabou, me deixou sozinho, e eu não tinha ninguém aqui. Eu estava sozinho e Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso comigo, que ele me deu a oportunidade de ter uma esposa, uma mulher de Deus. Me deu a Eloazinha que corre dentro da igreja de um lado para o outro, e eu sou grato. E sabe, eu sou uma pessoa que, apesar de ter um passado sujo, um passado ruim, eu sou grato a Deus porque o Senhor, ele mudou minha história. Quando eu canto na minha música, ele mudou a minha vida, mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida, por isso eu dou glória. Então, é uma coisa que não é apenas uma letra para uma canção. É um grito de uma alma que foi liberta, grito de uma alma que recebeu o auxílio, a mão forte do Senhor que me segurou e me tirou das trevas e me trouxe para a luz, entendeu? Então, a gente, eu, você, que temos o pleno conhecimento de quem nós éramos e quem nós somos hoje, temos que fazer como diz a palavra de Deus. Apocalipse diz que para nós nos lembrarmos de onde a gente caiu, para a gente não vacilar os nossos pés mais, para a gente não voltar, para nós não cairmos de novo. Porque nós estamos aí todos os dias aí expostos a todo tipo de pecado. Mas como diz lá o parceirão o Thales Roberto, eu escolho Deus. Temos que escolher Deus, cara, porque é só Ele. Então a sua conversão foi dentro da cadeia ou foi fora da cadeia? Eu comecei um período que Deus estava falando muito comigo assim, e eu não sabia que era Deus. Eu estava muito sensível àquela situação porque eu estava foragido. Chegou um ponto que o meu parceiro foi preso e eu fiquei foragido, eles estavam atrás de mim. Aí eu me mudei da casa onde eu estava, fui para uma outra casa e comecei a tirar tudo que tinha meu nome, meus documentos, eu comecei a tirar. Só que eles já tinham eles já sabiam quem eu era. Já tinha seus dados. Por quê? Porque não tinha como ir embora, o passaporte já estava bloqueado. Porque teve um dia que eu fui numa churrascaria ali na Charneca da Caparica, aí sabe aquelas pessoas que falam, deixa eu tirar uma foto, sabe? Aí o cara falou assim, deixa eu tirar uma foto, aí eu falei assim, bora tirar uma foto e tal. Aí tava eu, o Baiano, e o Mike, e o meu filho, o Eduardo. Aí tiramos a foto, pá. Quando o Mike foi preso, a foto tava lá. Aí eles me viram, aí procuraram, até conseguir me encontrar, né? Pronto, mas o que aconteceu nesse período? Meu nome foi parar na Interpol. Rapaz... Eu estava na Europol e na Interpol. Aí quando você entrava para procurar, o meu nome estava com uma tarja vermelha de procurado. E eu peguei um telefone que eu tinha na época, aí eu ativei o roaming automático e meti no correio e mandei pro Brasil. E mandei a minha irmã fazer uma chamada lá do Brasil. E automaticamente quando fez, o sinal do telefone constou que eu estava no Brasil já. E eles acreditaram, porque tanto é que o inspetor me falou, caramba, eu pensei que você já estivesse no Brasil. Depois de preso ele me contando, porque o sinal do seu telefone estava no Brasil. E eu falei, caraca, quase que deu certo. Só que é o seguinte, hoje eu entendo que se tivesse dado certo, hoje eu não estaria aqui falando de Jesus. Se tivesse dado certo, eu não estaria aqui hoje falando para pessoas que estão aí ouvindo, e eu creio em nome de Jesus para milhares de pessoas, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus pode fazer aquilo que o médico não pode, que o advogado não faz. Jesus é o único que pode mudar verdadeiramente a história do homem. E aquele momento que eu estava sentindo essa situação no meu coração, essa angústia, esse aperto, eu cheguei de madrugada dentro de um quarto vazio que eu tinha uma mala, uma bolsa onde que eu tinha as pistolas e um spray de pimenta, que eu fazia assalto com spray de pimenta, para não ter que ser letal, eu jogava spray de pimenta e as pessoas caíam e eu ia embora com o dinheiro. E acabou que eu comecei a chorar, falei, Deus, me tira dessa situação, eu não quero viver mais. Por quê? Porque eu não podia sair mais, eu tinha que sair de madrugada e sair escondido com medo de ser pego a qualquer momento. Então, a mãe do meu filho, no caso, estava no trabalho um dia, foram fazer uma operação no trabalho dela, só que não era o CEF normal, era a Polícia Judiciária Antiterrorismo Banditismo, que estavam indo atrás de mim para colher informações para saber onde eu estava. Então, acaba que, para resumir, minha história é muito grande, cara, mas para resumir, eles foram atrás de mim e eu estava acuado. Eu estava parecendo um rato acuado por conta de atitudes e
decisões erradas que eu tomei da minha vida. Porque às vezes a gente começa a andar com outras pessoas e a gente, querendo ou não, nós somos influenciados. Ninguém me influencia. Somos todos influenciados. Se não fosse assim, nós não teríamos sido influenciados por esse amor de Jesus, nós não teríamos sido influenciados pelo Espírito Santo que nos atraiu para a presença de Deus. Então, naquele momento ali, eu pedi a Deus para me tirar daquela situação. E quando eu pedi a Deus, eu orando de joelho de madrugada, pedindo a Deus para me tirar daquela situação, eu não imaginava que Ele ia me tirar da rua e me colocar dentro de uma cadeia. Porque a gente acha que a gente levantar a mão e aceitar Jesus, a gente automaticamente vai ser isento de todo o erro e pecado que nós cometemos lá fora. Não, meu irmão. Tem uma conta para ser paga. Existe uma fatura que tem que ser liquidada. Então, tudo que você está fazendo hoje é a lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Então, eu dou um conselho para a pessoa que está nos vendo agora. Plante amor, plante a presença de Deus, plante o respeito pela sua esposa, pelos seus filhos, plante a honestidade, porque o Senhor, Ele tem muito mais para oferecer para nós do que esse mundo louco aí. Então, isso é verdade. Deus tem mais do que dar do que o Satanás. E quem está debaixo de uma obediência, quem está debaixo da obediência dos céus, do Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, vive coisa extraordinária. Mas quem está na desobediência também vai viver certas coisas. Extraordinárias já não sei. Mas que você vai viver umas coisas aí estreitas, você vai. Terrível. Então, aqui eu trago um modelo aqui de novo, a Bíblia. José estava debaixo de uma obediência. José passou o que passou permissão de Deus. Porém, debaixo de uma obediência, José tinha tudo para virar a cabeça. Assim, olha que só, que o Deus de meu pai, Jacó, Permitiu. do meu avô Isaac, agora do meu bisavô Abraão me permitiu Passar. Mas ele não foi assim. Eu acho assim, cara, que José foi aqui 18 anos de idade. Pensa só como que tinha que estar a cabeça de um jovem com 18 anos de idade sendo vendido pelos seus próprios irmãos, pelo seu próprio sangue. E aqui que eu te falo assim, agora trazendo aqui o seu modelo, o seu próprio amigo, seu próprio compadre te vendeu. Te vendeu que eu falo assim. Ó, É isso mesmo. Ó, pega ele. Aí, tipo assim, tudo. Então agora você se implementa na sua história. Então agora Deus vai te colocar em outro lugar. Deus vai permitir, ó, agora você vai ficar aí. Vai ficar aqui um pouco guardado. E dentro desse ambiente eu vou tratar de você. E Deus trabalhou com José onde? Dentro ali. Ele não estava na terra do pai dele, mas ele foi tratado em Deus em outro ambiente. José não foi culpado de nada. Interessante que aqui você tá cumprindo aquilo que você cometeu. Com certeza. Você está pagando aquilo que você... você... Inocente, não. Entendeu? Agora, José, eu não roubei, eu não matei, eu não me prostituí, eu não pequei, eu não desobedeci o meu pai. E olha o que está acontecendo comigo. Mas a Bíblia não... Só que a Bíblia não menciona isso. Não menciona José reclamando. Interessante que chega um momento que José vai ficar ansioso. Que quando ele vai parar na cadeia, que ele revela os dois sonhos, ele vai falar pros caras, eu revelei, mas não esquece de mim não. Pelo amor de Deus, acho que já deu meu tempo. Aí eu acho que quando os caras saíram da prisão, que voltaram até Faraó, José já dobrou o joelho. Pai, tô cansado. Essa marmita azeda aí. Eu sei que eu tenho a chave da cadeia, eu tive livre acesso, mas livre acesso aqui, eu preciso ver como é que tá aí fora. Mas assim, Deus já estava preparando, moldando ele lá dentro. Então, assim, Deus também te colocou lá, mas também te moldou, te preparou, te amadureceu, te deu um dom que você nem sabia. Isso aqui é o mais louco disso tudo que eu Então, falo, interessante que até para José fala assim, os caras tá lá o chefe padeiro, tá lá, e estão sonhando. A José vai liberar assim, aí. É Deus que dá o sonho. E quem pode revelar é Deus, né? Mas nada. E interessante que José já havia sonhado e ninguém tinha revelado o seu sonho. Aí ele tá revelando o sonho dos outros, mas o dele até o exato momento nada, tá parado. A história dele tá parada. Na cabeça dele tá parada ali, mas tá acontecendo tudo. Tava cumprindo, né? Tá acontecendo tudo. E então, aí chega ali um tempo, passa 2 anos, esquecido. 2 anos ali, ele, cara, meu sonho até agora ninguém revelou. E o dos outros eu estou revelando. Eu estou cumprindo um propósito na vida dos outros. E o meu propósito, que até agora eu não sei. Fui escravizado. Agora estou aqui na cadeia.
por um crime que eu nem cometi. Fui acusado, falsas acusações vieram até a mim. Estou aqui e eu estou na minha mocidade. Estou aqui com 23 anos de idade, preso, eu não sei nem quando ou se eu vou sair daqui. Mas a Bíblia fala que Faraó vai sonhar. Faraó vai sonhar. Aí vai chegar de novo, vai assim, ó, traz todo mundo aqui, os inteligentes, vem cá. Eu sonhei, eu estou conturbado com esse sonho. Aí um vai liberar assim, ó, Faraó, a gente mesmo não consegue te ajudar não, mas eu conheço um cara sonhador. Tá guardado. E que o Deus dele revela sonho. E quem é? José. Aí imagina esse cara falando isso e lembrando assim, putz, ele me pediu 2 anos atrás pra mim. Já tô em falha com o cara. Acho que... Aí imagina ele descendo lá primeiro, rapidinho na cadeia. José, vem cá. Vai vir um pessoal aqui. Aceita, desculpa que eu fiquei tão... Eu realmente esqueci de você, mas agora acho que chegou esse momento. Interessante que agora José vai se apresentar a Faraó. E vai falar, vai revelar o sonho de Faraó. E a Bíblia vai dizer que, interessante, se a gente ler o texto, quem vai revelar o sonho de José é o Faraó. Se a gente ler o texto com complexidade, quem vai falar do sonho de José? Imagina o José, agora, quando o Faraó vai falar agora quem ele vai estar se tornando. Ele lembrando do sonho dele. Falei, rapaz, imagina as lágrimas escorrendo dos olhos daquele menino. Se passaram tantos anos. Eu estou com 30 anos de idade. Meu Deus. E é agora que meu sonho está sendo revelado. Passei por tantas tribulações, tantas aflições, que hoje eu mal me lembro. Eu mal me lembro. Na minha família. Eu tento lutar todo dia para não esquecer o rosto do meu pai, o rosto dos meus irmãos, o rosto da minha família. Eu tenho lutado para não esquecer o rosto do meu Deus. E hoje, olha o que está acontecendo. Então Deus prepara o ambiente. O momento certo vai chegar. O momento certo vai chegar. Que o tempo de Deus não é o nosso. Eu falo assim comigo mesmo, porque muitas vezes eu sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa que anda muitas vezes muito ansioso, preocupado. Mas é assim mesmo. É um Deus, mas só que Deus fala assim, ó, aquietai-vos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Mas é uma coisa é uma coisa muito louca que você está falando aí. Eu tô pensando aqui. Eu entrei, fui preso, fui condenado e fiquei 6 anos, 8 meses e 5 dias. Aí eu fui preso. 3 dias depois eu fiz 24 anos. 3 dias depois, meu primeiro aniversário na cadeia. Olha só. Que doideira. E eu vou te falar, foram, sem comparação, foram os piores anos da minha vida. Foram os piores anos da minha vida. Pessoas falsas, pessoas maldosas, pessoas ruins, pessoas com intenção diária de te prejudicar em alguma coisa. Eu lembro que eu levantei um propósito dentro da cadeia, com mais 4 pessoas, de quando saísse o sol, pro banho do sol, nós não iríamos sair, nós iríamos ficar dentro da cela para orar. E começamos a fazer isso. E um rapaz mal intencionado, o rapaz lá tinha um telefone de relógio, que agora é popular agora, mas antigamente era difícil ter um desse, e até os guardas não conheciam, não sabiam. E ele tinha um que ele ligava para a família dele. Aí, quando começou a ser popular, ele tirava aquilo, colocava dentro do pão, enrolava e colocava junto com os outros pães que tinham lá. Só que esse rapaz viu, ele foi lá e roubou esse telefone e me culpou, cara. Falou que a culpa era minha, que eu que tinha roubado. Se levantou uma grande parte da cadeia com chuchos assim pra me furar, sabe, pra me matar. E eu pensei assim, caraca, velho, não tô fazendo nada de errado. Só que o ambiente onde eu estou me proporcionou aquilo ali. O inimigo estava furioso. O inimigo não é onisciente. Ele não sabia o que iria acontecer. Mas ele é perspicaz, ele começou a entender mais ou menos o que poderia vir a acontecer. Porque através da minha vida eu poderia fazer com que pessoas vissem a transformação que Deus fez em mim. Então ele queria me eliminar ali. E um amigo meu, Peu, que já não sei nem onde que tá, desapareceu, muitos anos que eu não vejo. Aparece aí, Peu, se vê. Peu, pelo amor de Deus, Peu. Aí ele chegou assim e falou assim, irmão,
vamos pra cima deles aí, toma isso aqui. Já pegou uma faca lá e falou assim, vamos pra cima deles, vamos. Eu falei, não, irmão, eu tô firmão com Jesus. Aí o cara, você tá doido, você tá dentro da cadeia, firme com Jesus, tá maluco, rapaz? Eu falei, eu tô. Ele, cara, se for, eu falei pra ele assim, e eu tô falando diante de Deus pra você. Eu falei, se for pra eu morrer, eu vou morrer, irmão. Mas se não for da permissão de Deus, ninguém vai tocar em mim. E tremendo, forte. Aí ele falou bem assim, cara, os caras vão te matar. Eu falei assim, se for da permissão de Deus. Aí aconteceu que tinha um cara lá que era muito grande, o Didi. Grandão, um africano, grandão, muito forte, que ele era segurança. E ele chegou pra mim e falou assim, cadê o telefone do rapaz? Eu falei, mano, não foi eu, cara. Cara, Deus é meu testemunho. Ele, que Deus o quê, rapaz? Não tem negócio de Deus não, cadê o telefone do cara? Eu peguei e desci. Fui lá pra baixo e falei, não acredito. Aí veio um outro rapaz e falou comigo assim, Fernandinho, tá ligado aquele dia que você ficou na cela pra orar e o pessoal tá falando que você que roubou o telefone? Eu falei assim, eu sei, mano. Aquele dia ali alguém tramou contra mim, mas a mão de Deus vai pesar. Aí ele falou assim, já pesou e tu não tá vendo? Eu falei, o quê? Você não lembra que o Baquila foi lá jogar futebol e ele quebrou a perna? Eu falei, sim. Então, foi o Baquila que pegou o telefone e falou pra todo mundo que foi você. E no futebol ele quebrou a perna. E eu falei, caramba. Eu falei, então vamos lá comigo lá pra você ser testemunha lá pra falar com o pessoal lá. Ele, tá maluco? Não posso não, cara. Não posso. Mas eu sei que não foi você, mano, mas eu não posso fazer nada. Eu falei, mano, me ajuda. Aí ele falou, não posso. Aí eu chamei esse Didi grandão, eu falei assim, mano, fica escondido aqui atrás do banheiro aqui, nessa porta aqui, que você vai ouvir agora que não foi eu. Aí eu cheguei e chamei o nome desse cara, era Zé. Eu falei, Zé, chega aí, mano. Porra, me ajuda, vamos lá falar com o cara que não foi eu que roubei o telefone. Aí ele falou, mano, se eu falar que foi o Baquila, a galera do Baquila me mata, mano. Aí na hora que ele saiu de trás da porta, falou, como é que é, neguinho? Então quer dizer que não foi ele, não? Aí ele ficou assim, ele vem cá, segurou e falou com ele, não foi o cara, não. E foi esse momento que as coisas apaziguou do meu lado, pro meu lado. Porque Deus, ele dá estratégia, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. É um Deus que dá estratégia. E primeiro ponto. Fernando fez uma coisa essencial na vida de todo cristão. É colocar a fé dele em ação. Ele já começou declarando. Se for para me morrer, eu vou morrer. Mas se for para me viver, eu vou viver. E um Deus é tão tremendo que Deus dá estratégia, que a Bíblia menciona no livro de Juízes, Eude. Que Eude vai bolar uma estratégia, que ele precisa matar o rei. Aí Deus vai dar uma estratégia para Eude. Então Deus dá estratégia em nossas vidas para sair bem em determinadas ocasiões. Então, cara, você vê, olha que coisa tremenda. Tremenda. Você para lá dentro, corre risco de vida, não sabe nem se entrou, não sabe se vai sair. Então, mas é uma coisa, Deus te separando. Mas olha só que interessante, Deus te separou, mas olha o ambiente que ele te colocou. Mas ele fala assim, eu tô te colocando nesse ambiente para você lembrar que quando você sair daqui, da onde você veio, da onde eu te tirei, da onde que eu te exaltei. Mas porque, como assim Deus me exaltou na cadeia? Primeiro que eu te dei dom. Tenho certeza que diversas canções foram escritas dentro da cadeia. Foram. E as mais lindas foram escritas dentro da cadeia, porque foi no seu pior momento. Porque no seu pior momento é você... que é extrair do melhor. É você e Deus. Do pior que é extrair do melhor. É você e Deus. O seu pior momento não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem esposa. É você e Deus. E Deus gosta. Particularmente assim que Deus gosta quando a gente está na pior fase. Porque a gente começa a ter aquela... Fica quebrantado, fica né, quebrantado, cara? A gente fica sensível. A gente fala assim, não posso nada. Eu não posso nada sem Deus. Tudo posso no Deus que me fortalece, tudo posso em Deus. E o mais interessante é que eu tava um dia, os irmãos da igreja católica foram passar lá e eles deram um radinho pra mim. Um radinho pequenininho, menor do que meu telefone, que é assim, pequenininho. Ele falou, toma aqui pra você ouvir. Eu falei, mas eu preciso do fone, eu preciso de um fone pra eu ouvir. Aí ele falou bem assim, não, mas eu não tenho agora não. Aí eu vou te trazer da outra semana. Me trouxe o fone. Aí eu meti o fone no ouvido, coloquei aqui e ficava procurando o sinal do... Aí levantei a mão, achei um sinal da rádio. Aí coloquei a mão assim, aí para meu braço doía, eu colocava uma vassoura. Diante de Deus, cara. Lá no cantinho da cela. Eu botava, a estratégia, Deus botava, estratégia. Aí eu botava uma camisa assim, fazia um tufo de cara na camisa. Aí ficava com o meu braço assim, pra ficar ouvindo a rádio. E eu ouvi a rádio falando de Jesus. Meu primeiro pastor Samuel Pereira.
Ele, caraca, eu fico assim, nossa, fico emocionado, porque o cara é um cara que ele não tá na presença de Deus atualmente, ele, tipo, deu uma tropeçada. Mas foi essencial na minha vida cristã, sabe? Na minha caminhada. Eu lembro que eu tinha sido condenado e eu propus no meu coração de tirar minha própria vida. Eu falei, já era. 22 anos e meio de cadeia. Eu vou me matar. E eu peguei uma caneta, esquentei a caneta, tirei a lâmina do apontador de lápis que eu peguei da escola lá, que quem tem alguns presos que estudam. Aí eu pensei assim, agora eu entrei pra dentro da minha cama, pra cama, a cama de cima tava pessoal, aí eu fui e fechei, fiz um pano assim, fechei. E quando eu fui passar no meu pescoço assim, ó, eu tomando coragem, na hora que eu fui passar no meu pescoço assim, a porta abriu, a enfermeira e os guardas falaram, alguém tem medicação? E ninguém tinha medicação, ninguém tomava medicação na minha cela. Aí providência de Deus mais uma vez. Aí o rapaz falou, o irmãozinho aqui foi condenado, ele não tá muito bem não, cara, dá um remedinho pra ele. Eu tomei o remédio, puf, apaguei. No outro dia eu liguei pra esse telefone da rádio, falei, alô, tal, o pastor Samuel Pereira me atende. Alô, quem tá falando? Eu falei, pastor. Aí expliquei a situação pra ele, eu fui condenado, assim, tava te ouvindo. Ele, meu filho, eu já te amo em Cristo Jesus. Marca aí que eu tô indo te visitar. Então, pastor Samuel Pereira, se o senhor estiver vendo esse podcast aqui, tenho a certeza que no seu pior momento, Deus tá vendo. A sua fase, assim, do afastamento da presença de Deus é um período curto. Você, menos que ninguém, sabe os planos de Deus, os projetos de Deus para a sua vida. Ele é uma tocha. E tenho certeza, você, aqui, ó, tá aqui um discípulo do Senhor, que foi convertido através da presença de Deus na sua vida. Verdade. Então tenho certeza que, eu não sei qual foi a questão que ocasionou você ter se ficar distante da presença de Deus. Mas hoje eu já libero essa palavra pro seu coração, se você ver. Jesus. O Espírito de Deus vai visitar a sua casa. E aonde estiver sujo, aonde tiver palavra de maldição contrária lançada, em nome do Deus Todo-Poderoso. Aqui eu sou servo de Deus, profeta do Senhor. Eu já profetizo que Deus hoje está indo ao seu encontro. E você vai voltar. Você já até falou assim diversas vezes, quando a gente está fora da presença de Deus, não volto. Não tá tudo diferente, não quero. Mas quando um papai chega, quando a presença de Deus chega, não tem como. É verdade. A Bíblia fala assim, é interessante, a presença de Deus é algo tão sobrenatural, que ali em Lucas vai dizer que veio lá o chefe, fala assim, o Jairo, fala assim, minha filha está morta, está morrendo. Vai lá, Jesus. E nesse mesmo contexto, acontece 2 milagres. Um é da mulher do fluxo de sangue, que ela coloca a fé em ação, que é quando o natural se encontra com o sobrenatural. E agora eu estou falando da questão agora da presença do Senhor, a presença de Deus. Eu imagino aqui que quando Jesus pisou na porta de Jairo, a menina já assistiu algo. Opa! O espírito da morte assistiu. Opa! Ei, quem chegou aí é mais forte do que eu. Eu ia até ceifar a vida dela, mas tal presença tal, não tem como. A vida chegou. Que faz o morto se levantar, o surdo ouvir, o cego enxergar. A presença de Deus transforma. E hoje a presença de Deus está visitando a sua casa, pastor Samuel. E eu também não posso deixar de citar o pastor Renato, pastor Adriane Pereira, que foram, assim, fundamentais, sabe? Foram fundamentais, assim, me visitaram, me levaram Bíblia, tenho a Bíblia até hoje, desde 2009 eu tenho essa Bíblia. E assim, cara, eu sou muito grato. Hoje eu tenho meus pastores, pastor Gilson, um beijo no seu coração. Para quem não sabe, pastor Gilson Pires também é meu pastor, Fernando aqui nosso irmão lá da igreja da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, nosso pastor local, o senhor pastor Gilson Pires. Logo menos, pastor, já faço o convite aqui pro senhor já nesse podcast. Quero o senhor aqui sentado nessa cadeira, porque eu sei que também o testemunho desse varão, desse pastor, é poderoso. Então, vidas serão
transformados através do seu testemunho, meu pastor. Um grande abraço. Sei que o senhor vai acompanhar esse podcast. E eu te espero aqui nessa cadeira aqui pra gente bater um papo aqui, pastor. A pastora Elaine também, uma grande mulher de Deus, ama a vida dele, sabe? Abraço, pastor Elaine. E nós somos assim, estamos bem ali representados ali como pastores, eles são bênção na nossa vida, e também foram ovelhas do pastor Samuel, sabe? Olha só, pastor Samuel, Samuel, não tem como, você pode correr para a esquerda, para a direita, mas Deus vai no seu encontro. Olha o tanto de discípulo que o Senhor fez, olha o tanto de discípulo que o Senhor gerou. Me batizou. Olha só. Foi bênção demais. Ele mora aqui em Portugal ou no Brasil? Tá morando no Montijo. No Montijo, então, ó, seu Samuel, o senhor vai voltar para os caminhos de Deus. E o senhor vai estar sentado aqui nessa cadeira aqui também. Vai ter aqui o seu discípulo, Fernando, vai os dois sentar juntos. Porque, ó, não tem como. Não tem como a gente ficar afastado da presença de Deus. Eu não sei o que ocasionou. Porque às vezes a gente passa certas tribulações, certas aflições que nos distanciam de Deus. Mas interessante é que as nossas aflições distanciam nós de Deus, não Deus de nós. Porque Deus está em todo momento, está na aflição, está na angústia, está na alegria, está na tristeza, e está em todo momento. Mas nós pensamos assim, acho que Deus não esqueceu. Mas Deus não esqueceu. Da mesma forma que Deus não esqueceu de José, pastor Samuel, ele não esqueceu de você. Meu Jesus. Vai chegar o momento. Vai, eu creio. E eu fico muito emocionado quando falo dele, porque foi uma pessoa assim que o cuidado dele que ele tinha comigo, que ele sempre teve, eu falo na primeira pessoa, mas com todos, mas falo comigo, sabe? Sempre foi muito... Tem gente que tem um dom assim de lidar com pessoas fora do normal. O homem é uma tocha, o homem é um poder de Deus ali tremendo, mas eu creio. E tudo que foi falado aqui eu creio. E a palavra de Deus diz que se ligar aqui na terra, tá ligado no céu, eu creio. Em nome de Jesus o Senhor vai voltar. E eu sei que tudo que aconteceu foi por um propósito. Tem um propósito, como aconteceu na minha vida, essa loucura toda que eu vivi. E hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, eu sou mais do que vencedor. Eu venci tantas dificuldades. Quando eu pedi uma transferência pro Brasil, para ser preso no Brasil, porque aqui ia ficar muitos anos, cara. A cadeia aqui é muito grande. E lá no Brasil, com 10 anos de cadeia, com 2 anos e meio, você já tá na rua. Aqui com 10 anos, com 9, você já não tá guardado. Aí não dá não, filho. Tá guardado. Aí, meu Deus, não aguento não, meu pai. Aí eu pedi, cara, fui pra lá. E pra você ver o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando eu acabei de chegar, fui pra pior cadeia do estado, do Espírito Santo. Fui pra antiga casa de custódia, onde eles matavam e cortavam as pessoas em pedaços e colocavam em caixas de... Procura aí depois aí, ó. Antiga casa de custódia no Espírito Santo. Foi a pior carnificina que já teve, foi aquela cadeia, meu Deus. E quando eu cheguei lá, ela tinha se transformado em cadeia de segurança máxima. E eu fui para essa segurança máxima. Aí a cadeia era em cima e a triagem era embaixo. E todo dia eles batiam. Bum, bum, bum. Batia. Eu falava, meu Deus, o que é isso, velho? E dá um certo pavor. Porque você não sabe quem que você vai encontrar lá em cima. Você não sabe, você fica naquela assim, caramba, o que vai acontecer? Aí eles perguntam se alguém aqui tem problema com alguém aqui. Não, tô de boa, então pode subir. Você vai pra ala J, você vai pra ala A, você vai pra ala F. Aí eu falei, mano, não tem problema com ninguém, pode ir. Aí quando eu tô passando no corredor com um colchão, um papel higiênico, uma... Tá lá com o seu jumbo lá. Com o jumbinho lá e tal, com a caneca de alumínio e tal, tô passando. Aí alguém grita assim, qual é, Fernandinho? Eu olho, o cara das antigas, o Jajá. Aí eu, qual é, mano? Aí ele, pede pra cair na G. Aí eu falei, irmão, posso cair na G? O cara, pode. Pode, a casa é sua. Aí, pô, eu entrei, cara. Fui, e ali eu vi o cuidado de Deus, sabe? Porque... Não é porque você está dentro da cadeia que você não vai ser guardado por Deus, porque existe arrependimento. Você pode se arrepender dentro do hospital, você pode se arrepender dentro de uma cadeia, você pode se arrepender dentro da barriga do grande peixe. Cara, não tem lugar. O poder de Deus não se limita a espaço, tempo, nem local. Então, a gente tá falando aqui agora, alguém tá ouvindo a gente, às vezes, quem sabe, você praticou alguma coisa que te acusa no seu coração e você, às vezes, não dá oportunidade para você mesmo de
buscar a presença de Deus por conta desse passado sujo, por conta dessa atitude ruim, mas o Deus que mudou a minha história, o Deus que mudou a história do Davi, o Deus que tem mudado a vida de pessoas ao longo da história da humanidade, é o mesmo Deus que pode mudar a sua história também. Então a gente tem que entender que nós temos que dar o primeiro passo, porque Deus é o Deus da reação. Você faz a ação e o Senhor, Ele tem a reação sobre a nossa vida. Então o primeiro passo e a ação que você tem que ter é levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, muda a minha história. Muda a minha história. Acho que você estava no culto presente, que foi ali estava assim, no aniversário da nossa igreja de Cascais, quando foi o pastor Estevam pregar. Que ele pregou sobre essa mesma questão aí. Que ele fala assim: para você que está aí preocupado, achando que você fez não tem jeito, não tem solução, ele falou assim: a porta do refúgio. Eu lembro, agora eu lembrei. Tá aberta. Verdade, agora eu lembrei. Antigamente, se fosse antigamente, era olho por olho, dente por dente. Mas só que agora, Deus está estabelecendo agora uma nova regra. Está falando para Josué: desse jeito não dá. Tem certas coisas. O homem colocou essa lei, que agora que se alguém cometer um erro, vai pagar por esse erro e vai morrer com esse erro. Mas vai ser mudado hoje. Agora você cometeu erro e se arrependeu, eu quero já liberar para você. Corre para a porta. Que porta é essa, Davi? Que porta é essa? Que porta é Jesus. Você às vezes está tão aprisionado em tantos problemas e tantas situações que você fala assim: não tem refúgio. Mas eu libero aqui, tem refúgio. Porque a Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o problema é que às vezes nós próprios nos sabotamos. Eu não sei o porquê é que eu vivo diariamente isso, porque de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, eu desenvolvi uma ansiedade e uma depressão, sabe? Às vezes eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu rio muito, eu brinco muito, eu sou assim desde criança, eu sou assim. Só que tem momento que eu tô sozinho, me dá um certo desespero, sabe? Me dá um aperto no coração, um espírito de sabotagem, sabe? Eu acho que eu não deveria estar no grupo de louvor. Eu acho que eu não deveria estar ali no altar. E não é porque eu tô fazendo coisa errada não, cara, porque eu tenho muito temor de Deus. E às vezes teve situações que eu discuti com a minha esposa: Joyce, eu te amo, um beijo. Mas a culpa foi sempre Joyce, sua. Aí acaba que... Aí eu falava: não vou nem subir, porque às vezes a gente discutiu, sabe? Eu tenho muito temor das coisas de Deus. Mas esse espírito de autossabotagem que muitas vezes faz com que eu, você, nós... venhamos nos sentir assim incapazes ou que nós não merecemos estar ali, sabe? E a gente às vezes vê isso diariamente, todos os dias, com pessoas que a gente fala. Hoje, por exemplo, eu falei de Jesus para uma menina que vai fazer lá o trabalho lá na empresa que a gente trabalha, que eu trabalho, e ela falou assim: eu tô conhecendo um rapaz, e esse rapaz, ele me surpreendeu porque eu liguei para ele e fiquei 2 horas conversando com ele, e ele é diferente de todas as outras pessoas que eu já me relacionei, que eu falei que eu queria alguma coisa. Ele tá fazendo curso bíblico, ele tá buscando as coisas de Deus, ele falando do amor de Deus. Eu comecei a chorar, eu não parava de chorar mais. Eu falei: que benção. Ela falou assim: pois é, mas só que eu sou muito mundana para aceitar Jesus. Ou seja, olha o espírito de autossabotagem. Eu não mereço, eu não tenho os requisitos para estar ali, ou os meus pecados, ou o meu pecado não me permite estar nesse ambiente, eu não sou digno de ouvir, ou de estar, ou de fazer alguma coisa para Jesus. Mas o próprio Deus falou através da sua boca: vinde a mim como está, meu irmão. Vinde a mim, vem, só vem. E assim, e é claro, o Evangelho de Cristo, a gente vai vir da nossa maneira. É impossível, não vou falar que é muito difícil, é impossível uma pessoa que tem encontro com Deus e não ser transformado. Porque a gente vai do nosso jeito, a gente vai quebrado, a gente vai todo errado. Mas quando a gente se encontra com Deus, é transformado. O Evangelho fala assim: hoje as pragas assim, o Evangelho de amor. O Evangelho, sim, ele é amor, ele é libertação e ele é cura. Principalmente cura para a alma. Interessante que a gente não pode ter um encontro com Deus e ficar da mesma maneira. Porque se a gente teve encontro com Deus e ficou da mesma maneira, a gente contou com qualquer outra pessoa. Deus não foi. Verdade. Porque encontro com Deus muda a nossa história da nossa vida. Jacó é a prova.
Jacó teve um encontro com Deus e ele foi marcado. E ele chegou ali andando e saiu mancando. E outro detalhe. Pois. E tem hora que, tipo assim, quando Deus vem ao nosso encontro, aquilo que eu mencionei é samaritano. Quando Jesus foi ao encontro com ela, mudou. A Bíblia fala que foi instantâneo. Foi instantâneo. Ela largou-se daquilo, ela foi lá na fonte buscar água, estava cheia de balde, deixando os seus baldes. E virou pregadora, né? Já voltou? Gente, trago as boas novas. Qual é a boa nova? Você que anda em adultério, pecadora, nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ela já liberou lá. É o seguinte, há um Jesus, aquele sabe esperado dos nossos inimigos, que os inimigos dos judeus, está aqui na nossa terra. E ele liberou uma palavra de vida e vida eterna para a minha vida. E ela já começou ali, já, ó, vamos. Que a gente não podemos... É igual o gadareno. Foi o mesmo modelo. Ela chegou espalhando o evangelho, o gadareno foi da mesma forma. Foi liberto e já começou. Ele evangelizou a Decápolis inteira. Ou seja, foi uma voz de Deus. Ou seja, agora, para você ver como é que são as coisas. Aconteceu algo do seu passado, que você não se alegra, que você não acha que foi legal, mas você se arrependeu, veio e hoje, através desse instrumento, desse meio de comunicação, você está evangelizando também muito mais do que a Decápolis que o gadareno evangelizou. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, que assim, é muito tremendo. Que assim, que foi um momento que assim, cara, eu já tive muitos, eu tenho 25 anos de idade. Sou novo, porém eu já tive muita experiência com Deus. Muita experiência mesmo, assim, profunda, que... Eu vou mencionar uma aqui, que é uma coisa assim que me surpreende muito, que quando eu tinha uma volta de 15 anos de idade. Esse aqui eu vou mencionar um primo meu chamado Fabinho. Abraço, Fabinho. Fabinho, ele trabalha na rua como locutor de loja, anunciando. Você teve uma certa vez que eu tava fui no centro da cidade, o Fabinho tava trabalhando, aí eu fui cumprimentar ele. Aí o Fabinho falou assim, Davi, e aí, você pretende fazer faculdade, fazer algum curso? Aí eu olhei pro Fabinho, Fabinho, tô vendo ainda, nem sei. 15 anos de idade, tô pensando, acho que já tenho umas em mente, já trocamos essa ideia. Aí eu fui pra onde que eu tinha que ir, o local onde que eu tinha que ir. Depois, tipo, quando eu ia no centro da cidade, sempre dava vontade de comer. Eu parei na barraquinha de cachorro-quente, falei, vou comer um cachorro-quente. Sentei na barraquinha, falei, irmão, me dá um cachorro-quente. Antes do cara preparar meu cachorro-quente, olhou pra mim assim e falou assim, jovem, falei, oi, você acredita em Deus? Falei, opa, acredito. Posso te falar uma coisa? Pode. Deus manda te dizer que se você, qualquer faculdade que você quiser fazer, qualquer curso que você quiser fazer, eu sou contigo. Do nada. Rapaz, pensa comigo, acabei de conversar assim, eu tinha conversado com o Fabinho, sentei, o cara falou tudo que eu falei com o Fabinho. Aí eu falo, se não é Deus, é quem no negócio? Tá doido. Tá entendendo? Então é uma coisa assim, Deus, ele é tremendo, Deus, ele é poderoso. Quer ver a transformação? Um exemplo. Saulo. Deus vai olhar para Saulo assim, estava indo para acho Damasco. Que era Damasco. Jesus foi ao encontro dele. Ele falou, por que me persegues? Hoje estou tendo encontro contigo. Interessante que agora, quando Deus transfigura ele, que ele vai se tornar Paulo, é instantâneo. Aí ele já começa a aprender. Interessante que Saulo não cresceu numa doutrina evangélica, não cresceu num lar cristão, pelo contrário, ele odiava e queria matar. Mas o Senhor, eu vou ao encontro dele, eu vou transformar a vida dele, e através da vida dele, muitas pessoas serão transformadas, porque imagine só, os romanos, todo mundo acostumado com Saulo, do nada Saulo chega lá com a Bíblia, debaixo aqui, com um terno, você vai fazer alguma piadinha com eles, né? Não, vim para libertar vocês tudinho. Vai libertar vocês aqui, que eu tive um encontro com o Deus dele é tremendo, e me transformou nessa criatura que vocês estão vendo aqui agora. Então, é tremendo, porque a própria palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que podemos nós fazer para poder realmente e verdadeiramente agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito? E Salmo 116, que poderia eu fazer por tantos benefícios ao qual o Senhor tem me oferecido, tem me dado. É tanto benefício. Tanta coisa aqui. Olha só que coisa assim tão tremenda aqui que o Espírito de Deus testifica sobre a minha vida nesse momento. Olha que essa conversa levou. Às vezes eu não sei a pessoa que está assistindo, vai assistir isso,
tá passando por esse problema assim, de falar assim, o pecado tá superando a minha fé. O pecado tá me distanciando da presença de Deus. Ou eu tô assim me sentindo tão culpado pelo algo que eu cometi, que eu não consigo ir até Deus. Então esse podcast já levou até aqui esse exato momento para dizer, tem resposta do céu para sua vida, tem solução. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superou a graça. Em Coríntios vai dizer, quando estou fraco, caído, machucado, é a hora que você tem que se sentir alegre. É a hora que você, quando você estiver assim, triste, doente, fraco, com vontade de se matar como você, a Bíblia fala, é aí que você está forte. Porque é aí que a graça vem, a graça de Deus chega e ela te transforma. E quem está fraco vai se tornar forte. Quem está caído vai se levantar. É porque nós estamos vivendo tempos hoje em dia que a depressão, a ansiedade tem tomado conta de jovens, de pessoas assim que todo mundo olha e vê sorridente, alegre, feliz. Às vezes é um cara que é mais popular da escola, às vezes é um rapaz, uma menina que tem ali, sabe, tudo para ser, sabe, top em todas as áreas da sua vida. Mas quando ela vai para casa, a depressão toma conta, a ansiedade abraça, e tantos jovens estão tirando as suas vidas hoje em dia. Infelizmente, nós temos um índice crescendo dia após dia de pessoas jovens tirando a sua própria vida. Não, é uma coisa assim... Quando eu estava na Inglaterra, tem um pastor que fala a melhora da igreja da minha tia Marisa. Minha tia Marisa e minha mãe vai saber que ia nessa igreja na Inglaterra, que o filho dele tem uma igreja lá no Japão. E ele falou assim, gente, no Japão o índice de suicídio é muito grande. Meu Deus. Ele falou assim, contando pra gente, que existe uma van que reúne essa galera que quer se matar. Todo mundo que se mata entra nessa van e comete suicídio coletivo. Que loucura, né, bicho? Pensa só, quem dá a vida é Deus, quem pode tirar somente é Deus. Então pensa só como o adversário das nossas almas, ele trabalha. Ele planta uma ilusão dentro do nosso coração, diabólica, que faz a gente cometer tal tamanha gravidade. Mas hoje é que eu já libero que em nome do Senhor Jesus, esses projetos aqui tetados de Satanás do inferno, de suicídio, eu conheci pessoas que às vezes de se matar, fica se mutilando. Fala assim, eu sou homem, mas eu sou homem não, vou me expor aqui. Se eu faço qualquer coisinha no meu corpo, pelo amor de Deus, pega bandeja, pega não sei o quê. Eu me odeio me cortar. Agora pensa só, pessoas se mutilando dentro de casa. E achando normal, assim, eu vou fazer esse corte aqui, e se eu ficar chateado, eu vou fazer mais outro. E achando que isso é uma cura. Ficar se automutilando. Eu lembro que eu entrei dentro da cadeia primeiro dia, caí dentro de uma cela e tinha uma beliche, mas era 3. Não sei se é beliche que fala ou triliche, sei lá como é que chama aqui, não era 3. Beliche. Era beliche de 3. Tripé. Aí quando eu entrei assim, aí era 3 aqui e 2 lá normal assim, no fundo assim. Aí quando eu entrei, eu falei, caraca, onde que eu tô sujo, nojento? Aí quando eu olhei assim, tinha um cara lá em cima, eu tava ouvindo o barulho da cama assim, aí eu olhei pra cima assim, o cara bem assim, se cortando, e eu falei, irmão, o que foi que você tá fazendo aí, cara? Ele falou assim, eu quero ir pra minha cadeia. Eu pensei, meu Deus, eu vou passar a noite com esse cara aqui, não acredito, velho. Esse cara vai me cortar aqui, meu Deus, eu desespero, já não dormi nessa noite. Ele, não, eu quero ir pra minha cadeia, porque minha cadeia não é aqui, minha cadeia é lá de Faro. E eu tô aqui em Setúbal aqui, mas a minha cadeia não é aqui, a minha cadeia é Faro. Ela era lá em Grândola, e ele não queria, e ele se cortando. Na verdade era em Setúbal a cadeia, e ele queria ir pra Faro. E eu pensei assim, caramba, velho, olha a mentalidade da pessoa. Olha o nível de cegueira espiritual que a pessoa fica, que uma reivindicação de voltar para um lugar que é ruim, ele tem que se cortar. E, cara, ele tava cortando muito fundo, assim, com a gilete, assim, E o que acontece hoje em dia? Muitos jovens hoje em dia, a moda de hoje em dia não tem nada a ver com quando eu era mais novo, cara. Hoje em dia, você já viu como é que os moleques estão tirando foto? Os moleques tiram foto assim agora, ó. Os caras vão tirar foto, os caras tiram a foto, a mulher faz assim. Aí o cara põe a mão na cara. Aí do nada o cara vai tirar a foto, vira a mão, ou põe o capuz na cabeça assim, puxa, e bota a mão e faz assim. Aí eu falo, caraca, hoje em dia, antigamente a gente
tinha álbum de fotografia que a gente ia na casa dos avós e via as fotos. Hoje em dia você começa a olhar nas redes sociais, que hoje em dia é o álbum de fotos das pessoas, é a rede social, você vai ver a molecada, você não vê a cara deles mais, não. Você não vê a Parece cara... que são bandidos, né? É, mano, aí tipo não sei o que e tal, virando... E de costa também, tipo... Aí tá, e você vê assim, caramba, hoje em dia... Eles têm uma predisposição muito grande de se esconder. E na minha opinião, não sou psicólogo, não sou nada, mas na minha opinião, esse tipo de comportamento diz muito. Porque ela não quer que as pessoas vejam a cara dela, porque ela deve ter algum complexo, alguma coisa, mas essa juventude tá se perdendo dia após dia, então, cara. Então, vamos lá. Tem um livro que é do Augusto Curry, que é a Análise de Inteligência de Cristo. Ele vai falar, ele vai mencionar nesse livro que Jesus já tratava dessas doenças que hoje são expostas ao mundo. Só que naquela época Jesus já tratava sobre ansiedade, depressão. Porque a gente pensa, hoje se expandiu, digamos assim, uma nova moda, mas eu já repreendo essa moda em nome de Jesus, não é nova moda, essa moda está repreendida. Mas Jesus já tratava. Um exemplo que a gente já citou já é a mulher samaritana, que vivia já debaixo de uma ansiedade, uma depressão. Outra. Você vê que ela já ia no poço no horário que não tinha ninguém. Entendeu? Você vê que ela... Escondida. Entendeu? A outra pessoa é a mulher de fluxo de sangue. Que imagina a ansiedade e a depressão que aquela mulher não vivia. E a pressão na mente dela. A pressão psicológica. Imagina, você acha... agora aqui é mente pregador. Você acha que não passou na cabeça da mulher se matar? Porque a Bíblia vai mencionar que ela gastou tudo o que tinha. E ninguém conseguia de mudar, de conseguir salvar. Imagina assim essa mulher, porque toda mulher sonha em se casar e gerar filhos. Imagina ela não conseguindo ter um marido. Se não tem marido, não tem filhos. E não só, né, cara? Você vê que hoje em dia... A mulher, quando tá nesses dias assim, fica assim, se sente mais suja, se sente coisa. Aí imagina ela. Uma mulher hoje sabe que é 3, que for mais é 7 dias, uma semana, se for muito. Mas imagina ela, 18 anos, sofrendo com esse problema. Imagina... Cara, que loucura, que coisa horrível. Tipo assim, eu não sou mulher, não sei como é, mas só esses 3, 4 dias a pessoa já fica coisa. Imagina... Meu Jesus! Então, aqui vai um recado para vocês que estão passando por essa situação diabólica. Tá na hora de colocar sua fé em ação. Ela mudou foi porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu, já estava percorrendo o nome de Jesus sobre o ambiente, sobre Jerusalém, sobre a região. E ela estava ali, Mas agora... Esse homem é a minha solução. Só que pensa só, a batalha espiritual que foi criado dentro da cabeça dessa mulher. Por que uma batalha espiritual? Porque demônios começaram a falar assim, você já procurou tudo, filha. Você acha que agora é um simples, cara, vai resolver seu problema? Você já gastou tudo que você tinha. Você está 18 anos nessa situação aí. Você já está quase morrendo, você já quase se suicidou ontem. E aí, você acha que ele vai resolver? Imagina a batalha espiritual, porque as pessoas que se mutilam, é uma batalha espiritual. Aí, pensa só, aí que vem agora a graça de Deus. Está acontecendo toda a batalha espiritual, só que agora vem a presença. A presença está aqui. Aqui está aqui, a batalha aqui, a parte ruim, aqui tá Deus. Só que ela começou a pensar, não, ele vai resolver minha situação. 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 E aqui começa, a depressão já começa a sumir. E aqui a graça vai subindo. Subindo. E ele vai crescendo, ele vai aparecendo. Aí foi a hora que a fé, que o natural se encontrou com o sobrenatural. É agora. Eu não vou falar com ele, mas eu vou tocar. Pensa numa fé. Não, pensa só. É uma fé surreal dessa mulher. Interessante que todos que precisou de ser curado, de transformado, foi enquanto Jesus falar com ele, verbalmente, assim, face a face. Mas falou assim, eu não quero nem olhar para o rosto dele, porque somente pelas suas vestes serei curada. É tremendo. Então, é tão impactante que quando ela toca, Jesus para no momento do toque dela e fala assim, epa. Doideira, né? Aí todo mundo vai lá, os discípulos assim, ele fala assim, alguém me tocou. Aí eu vou olhar, ué,
Ô, Jesus, Você tá engraçadinho hoje, né? Você tá engraçadinho. Olha, a multidão te oprime. Você tá indo a encontro a filha de Jairo. E a multidão tá sedenta pro milagre. Mas Jesus já fala assim, esse toque foi diferente. Essa maneira que me tocou foi diferente. E aqui eu imagino Jesus já liberando isso. É dessa forma que eu quero que vocês me toquem. Com fé, com certeza. Então já libera para sua vida hoje. Se você hoje está passando por momentos de aflições, depressão, ansiedade, toca em Jesus de uma maneira diferente. Glória a Deus. É o que a gente precisa, cara. Jesus, ele realmente ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é tudo. E as pessoas aí fora não compreendem, não entendem o motivo pelo qual nós levantamos a mão, nós glorificamos, nós adoramos, nós deixamos de fazer coisas que pessoas normais fazem para podermos estar na presença do Senhor. Às vezes a pessoa olha assim, poxa, cara, domingão, os caras estão indo para a igreja. Caramba, o culto 10h30, sai da igreja. Tá o cara de terno já cara, aí, já um sol desse. Calor desses caras aí, tá maluco, olha isso. Aí você olha assim e fala assim, cara, eu já fui, eu já vivi essa falsa liberdade. Eu já experimentei dessa falsa liberdade. Mas só que essa falsa liberdade só me levou para uma verdadeira prisão. E hoje eu posso dizer que livre sou. E foi que esse dia você cantando na igreja assim, algo tão tremendo que você estava cantando. Eu sou livre, você já começou a profetizar sobre aquilo que você viveu. Você vivia ali aprisionado, mas hoje você é livre. Eu compus uma canção também que tem por título Livre Sou, que também tá nas plataformas, tá no YouTube, depois se quiser ouvir. Eu tive problemas quando fui gravar e tal, tipo, com um produtor que me enganou e tudo. Não vale nem a pena falar o nome desse abençoado. Vamos dar nem pau. Isso aí não vai ser mencionado aqui, não. Vamos dar pau pro senhor, não. Aí chegou lá, eu fiz, mas se você prestar atenção nessa letra, é uma letra que fala sobre... tem uma determinada estrofe que fala: eu levantei a minha mão e aceitei esse Jesus, porque por muito me amar, se entregou naquela cruz, aonde existia tristeza, a alegria foi morar. Hoje a minha vida faz sentido e a Jesus eu quero louvar. Livre, livre, livre sou, porque Jesus me libertou. Livre, livre, livre sou, porque sou mais que vencedor. Eita. Então, cara, as pessoas não conseguem compreender por que a gente lê uma Bíblia, por que a gente, se separa, porque a palavra santo significa separado, a gente tem que se separar mesmo, a gente tem que buscar as coisas de Deus. Luz para o mundo, sol para essa terra. Aí o que acontece? A gente começa a se envolver com as coisas de Deus. Eu já fui chamado de fanático. Você é um fanático. Você é um fanático. E eu, cara, fanático só por quê? Porque hoje eu quero Cristo, porque hoje eu quero viver para Cristo, hoje porque eu quero fazer a vontade dele. Eu já fiz muito a minha vontade só me levou para lugares horríveis. A minha própria vontade só me levou para consequências terríveis. Mas quando eu entendi que eu não vivo mais eu, mas que Cristo tem e deve viver em mim, não porque ele é obrigado, mas sim porque eu me obrigo a ter essa vida na presença dele, a minha vida mudou, cara. E viver para Cristo é algo assim tão espetacular que, eu tô vivendo dias extraordinários, graças a Deus, que Deus tem proporcionado para minha vida, cara. Deus vai viver mais ainda em nome de Jesus. A gente, quando entrega a nossa vida 100% na mão de Deus, as coisas mudam. Não vou dizer que vai ser fácil. Tem problema. Claro que tem. Que é Jesus que falou assim, eu vim aqui na terra, sofri aflições, perseguições, e ele falou assim, mas tenha de bom ânimo. Se eu venci, você também vai vencer, pois sou contigo e não te deixarei. Então aqui é muito importante a gente estar com uma vida aqui 100% no altar de Deus. 100%. Porque Deus cuida, Deus zela. Deus zela. E se for chegar da hora assim de Deus te levar, vai te levar, mas o importante é saber que você está indo para a glória eterna. Cara, o mais lindo que eu menciono várias vezes essa passagem, porque quando aquela canção que fala tem fogo nos olhos, eu não imagino. Aí, é tão lindo assim. Aí você para assim e fala assim, caramba, é João tentando descrever com o argumento que ele tinha a imagem daquilo que ele estava
contemplando. E ele tentando explicar, olha, os olhos são como chama de fogo. Os seus pés são como, meu Deus, latão reluzente. Cabelo, mano, é algo tremendo. E eu falei comigo mesmo esse dia, eu falei, Senhor, me ajuda a me manter firme na tua presença até o fim da minha vida, para eu poder contemplar aquilo que o meu irmão João tentou explicar com palavras, mas eu entendo e tenho certeza que a explicação de João para tentar explicar pra gente é tão rasa, é tão pequena perto daquilo que realmente a glória de Deus é, que eu fico assim, eu preciso ver isso. Eu não posso me perder. Eu preciso me manter firme, nós precisamos nos manter firme para nós podermos contemplar com nossos olhos e nos encontrarmos lá na glória. Aqui eu trago menção aqui sobre a parábola das 10 virgens, que eram 5 insensatas e 5 prudentes. Yeah. Só que essa parábola quer dizer é sobre a vinda de Jesus, sobre o casamento que nós temos com ele. Que a Bíblia vai dizer, o casamento judeu é composto de 3 fases. A primeira, a escolha da noiva, a escolha da família que você quer juntar, o dote, o preço por essa escolha, e a morada. A escolha de Jesus já foi feita. O preço já foi pago. E a morada já está preparada. Meu Deus. Que privilégio. Para ele vir, falta pouco. E só que quando o noivo vir, a noiva não pode estar despreparada. Porque ele vem. Se você estiver despreparado, não vai ter casamento. E ele vai. Mas aquelas que estão com as suas lamparinas acesas, tá aqui, ó. Eu não imaginava que era tão lindo assim. E que eu tô lendo o livro de Jeremias, cara. E eu fico vendo assim como Jeremias, tão jovem, Jeremias muito jovem, foi chamado para poder falar sobre juízo, para poder falar que estava vindo por aí a conta e existiam falsos profetas que estavam dizendo, não, mentira, você é um sem vergonha, você é um mentiroso. E acaba que eu fico vendo que hoje em dia as igrejas que pregam a verdade não estão tão cheias, mas as igrejas que têm pregado heresia, as igrejas que têm pregado chave de carro, chave de casa, de apartamento, você vai prosperar, você vai vencer, você não tem nada, você é o tchutchuquinho do Senhor, você, cara, é o casca de bala do você Senhor. É o casca de bala de Jesus, meu irmão. Então acaba que hoje as pessoas deixaram de entender que Jesus, Deus, é amor, mas ele também é fogo consumidor. As pessoas deixaram de entender que existe um juízo preparado para todos nós. A palavra de Deus, ela é clara, que diz que todos nós vamos comparecer perante tribunal. Eu já passei por um, cara, e eu sofri, mas aquele ali é justo. Aquele ali vai ser justo e vai ser o dia maravilhoso. Então nós temos que nos manter fiéis e firmes para nós chegarmos lá e o nosso advogado, Jesus, fala assim, não, poxa, ele tá tranquilão, tá aqui, ó, não deve nada. E uma coisa aqui tão importante que eu mencionei aqui sobre a parábola das 10 virgens, e sobre como que funciona o casamento, e tem aqui o último 4 fator, que é, para acontecer o casamento, precisa da cerimônia. E da cerimônia precisa de quê? De um juiz, de um noivo e uma testemunha. O juiz é Deus, seu noivo é Jesus, a testemunha é o Espírito Santo na sua vida, que vai testificar tudo que você fez. É verdade. E não que o Espírito Santo é um fofoqueiro, não. Agora, se você teve... É a função. É a função dele. Se você está preparado e fala assim, o Espírito vai testificar sobre você. Fala, opa, Deus, ele está apto para se casar com seu filho amado. Então, tenha ciência disso, que então esse casamento já está preparado e pode ter certeza. A escolha foi feita. Jesus escolheu você. E ele pagou o preço por você. E não foi interessante que não foi um simples preço. Aí eu vou aqui pagar com dinheiro, como se você valesse algumas moedas ou milhões de reais. Não, ele pagou com a sua própria vida. Eu estou dando a minha vida pela dele. Eu estou dando a minha vida pela noiva. E depois disso, ele preparou uma morada, que João descreve.
Eram uns portão tudo reluzente, as ruas tudo de ouro e de cristais. Tem uma morada te esperando e tem um noivo ansioso para fazer essa festa de casamento acontecer. E o interessante é que tudo que nós corremos atrás aqui, dinheiro, bens financeiros, aí quando nós lemos a palavra de Deus, ele joga isso tudo no chão pra gente andar em cima. De tão insignificante que é. E a gente não adianta, a gente não consegue se desprender totalmente disso, porque nós precisamos. Precisamos, isso é fato, precisamos. Mas Deus, ele vê isso que nós buscamos, a riqueza, o dinheiro, tão insignificante, que ele põe isso pra gente pisar em cima, cara. E eu fico assim, meu Deus, eu tenho que me manter firme. Eu preciso ver tudo isso. Eu preciso ver tudo isso. Eu fico imaginando, tem uma passagem em Apocalipse que diz que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Aí eu pergunto assim pra você assim, por que você vai chorar no céu? Por que, Davi? Porque o próprio Jesus, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E aí eu falo pra você, existe motivo pra nós chorarmos no céu? A não ser de alegria, de tanta alegria que você tá até chorando. Só que, olha o que Deus é maravilhoso, olha o que Deus ele revela pra gente. Quando nós vemos aquela situação de Lázaro e o rico, eles morrem, ambos morrem, e eles vão para os seus respectivos lugares. Só que em todo o tempo que eles estavam nos lugares, tanto um quanto o outro, eles estavam conscientes. Porque o rico diz assim, Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo e põe aqui na minha língua porque eu tô num lugar terrível. Tá aqui brabo aqui pra mim aqui. E ele fala, não, já era, tem um abismo aqui, quem tá aqui não passa pra lá e quem tá lá aí não vem pra aqui. E ele ficou, então peça pra falarem com os meus familiares, pra que eles não venham pra cá. Olha aí a consciência que ele tem. A consciência. Então, automaticamente, quando nós vemos aquela passagem de Apocalipse, que o próprio Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, então significa que lá nós iremos ter a consciência de, cadê meu irmão? Cadê minha mãe? Cadê meu amigo? Cadê a minha vizinha? Cadê o meu tio? Cadê o meu filho? Então, naquele momento que você chegar ali, nós chegarmos ali, a consciência, e nós iremos procurar pessoas. E dependendo da pessoa, nós vamos chorar. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a nós pregarmos em tempo e fora de tempo. Para que em nome de Jesus, um dia, todos nós possamos nos encontrar lá. E nós possamos nos abraçar e cantar aquele hino assim, ó. Valeu a pena. Valeu a pena. E vai valer a pena. E já Deus. Valeu a pena. Então meu é Jesus. Isso. Jesus falou assim, de pregar o evangelho para toda criatura. É. Interessante que, olha a expressão, para toda criatura. É para muçulmano, é para judeu, é para afro, é para homossexuais. É homossexual. É todos. Todos. Tem boca, tem ouvido? Vai, prega para ele. É para toda criatura, porque Deus não se limita a ambiente, local, nem espaço. É para pregar para coreano, é para pregar para chileno, para português, para luz, moçambicano, africano, angolano, jamaicano, europeu, americano, é para toda criatura. Então nós como cristãos, é responsabilidade de nós de levar, expandir a palavra do Senhor, expandir o evangelho de Cristo. Porque é aquilo, a gente levou a palavra do Senhor, Deus se responsabiliza, porque a gente vai lançar a palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E o resto, deixa com Deus, que Deus sabe a maneira de tratar, de fazer. Entendeu? Então, desde já que nosso tempo já correu, a gente vai conversando assim, a conversa vai fluindo, a hora passa, ela não espera. Mas aqui, muito obrigado, Fernando, pela sua participação aqui no podcast. Sei que não vai ser o primeiro que o senhor vai estar aqui nessa cadeira sentada aqui, participando, entendeu? Também eu quero agradecer a você que assistiu nós até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, sua participação. Aqui eu estou um pouco nervoso, é o nosso primeiro episódio, mas eu tenho certeza que vai fluir, as coisas vão melhorar. Pessoas extraordinárias vão sentar nessa cadeira. Amém. E vidas também vão ser alcançadas através desse podcast. Porque esse podcast aqui, eu sou um servo de Deus, eu consegui na mão do Senhor. E sei que Deus vai levar esse podcast para milhares de pessoas. Vidas vão ser transformadas através do testemunho do Fernando. O testemunho do Fernando, para quem assistiu esse podcast, é um testemunho extraordinário. E eu quero dizer que Deus não esqueceu de você.
Então aqui abaixo eu vou deixar toda aqui a descrição aqui das minhas redes sociais, o nosso perfil. Pode acompanhar lá no Instagram. Vou estar liberando também para vocês. Além desse podcast, eu vou estar iniciando ali um devocacional, que eu vou ver a data certinha, mas vai ser postado lá no Instagram para você estar acompanhando. Mas muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Sua participação, cara, auditor, você que está aí do outro lado assistindo, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, acompanha nas redes sociais e pode ter certeza, grandes coisas vão acontecer nesse ambiente. Esse ambiente aqui pode até ser um estúdio lindo, mas sem Deus ele não é nada. Mas com Deus ele é tudo. Então vidas serão transformadas nesse podcast. Muito obrigado, fiquem com Deus.